Se você pudesse, em apenas um dia, conversar pessoalmente com dezenas de clientes em potencial, validar hipóteses do seu produto, gerar conteúdo para semanas e ainda sair de lá com a sua marca mais forte do que nunca. Eu não estou falando de nenhuma fórmula mágica, eu estou falando de uma estratégia simples que a gente usa no Tintim e que mudou a forma como a gente se posiciona no mercado. Você quer saber qual estratégia é essa? Seja bem-vindo ao canal do Moa. Aqui eu te mostro o empreendedorismo na prática sob a visão de quem está vivendo o dia a dia da construção de um negócio digital. No finalzinho do ano passado, aconteceu o Congresso Nacional de Gestão de Tráfego, que é um evento criado pelo Lucas Renault, mais conhecido como o rei do tráfego. Ele é um influenciador famoso na internet, já gravou com o Flávio Augusto, tal, tem acho que mais de 500 mil seguidores. O público-alvo para esse evento são gestores de tráfego, e donos de agências pequenas ou agências amadoras, urgências, É esse tipo de pessoa, mas que é um público que quer crescer e que quer se profissionalizar, O cara que está indo nesse evento, que está indo consumir o conteúdo desse evento, ele tem o objetivo de construir uma operação mais sólida, de profissionalizar a sua agência. O Tintim teve presente como patrocinador oficial desse evento, Inclusive a gente até gravou um vlog nesse dia, muito provavelmente vai estar aparecendo aqui no card, E eu vou deixar também o link na descrição aqui pro vídeo do vlog, E a gente tem uma parceria com o Lucas Renault, com o Rei do Tráfego, já de longa data, Tá indo aí para 2 anos, talvez, já de parceria. 1 ano e meio, alguma coisa assim, A evolução dessa parceria foi bem legal, Que ela começou com o Tintim sendo usado pela agência Rei, que é a agência do Lucas. A gente, em determinado momento, fez uma parceria para conteúdo, então para o Lucas divulgar o Tintim lá nos conteúdos dele, e essa parceria acabou evoluindo para o patrocínio do evento, Foi uma relação que foi construída ao longo do tempo. E o meu objetivo aqui com esse vídeo é mostrar para você que essas parcerias com influenciadores, elas são estratégicas, A gente não tá, quando a gente faz uma parceria dessa com o Lucas ou com outros influenciadores, a gente não tá buscando só um story para o cara postar um arrasta para cima e acabou, A parceria de influência, ela não é só para mídia, A gente tá olhando ali muito mais o acesso a um ecossistema, o acesso a uma comunidade, Como eu já falei aqui em alguns outros vídeos, como eu já falei na minha newsletter, quase sempre comprar vai sair mais barato do que construir, E isso vale para uma audiência, mas isso vale também para uma comunidade, É muito mais barato você pagar para participar do ecossistema de parceiros, do que de fato você construir o seu ecossistema, Eu não vou entrar no detalhe aqui dos benefícios de construir um ecossistema próprio, uma comunidade própria, óbvio que tem, mas o ponto não é esse, O ponto é que se você está procurando mídia, se você está procurando a divulgação do seu produto, é muito mais barato você pagar para estar nesse ecossistema. O grande barato da coisa é que você participar de um ecossistema tem muito mais benefícios do que somente essa mera exposição, do que somente o patrocínio do evento, E é isso que eu quero mostrar para você nesse vídeo, Se você está curtindo o conteúdo, se inscreve na newsletter do Moa. É grátis e eu envio todo sábado um conteúdo igual a esse, só que muito mais aprofundado, porque é texto, Para se inscrever, toca no primeiro link que está aqui na descrição. Valeu! Toda empresa, ela tem um público-alvo, E todo público-alvo, ele vai pertencer a uma comunidade, Então, se você é uma pessoa da igreja, você muito provavelmente anda com pessoas da igreja, Se você é um programador, você muito provavelmente anda com outros programadores, e se você é gestor de tráfego, você muito provavelmente anda com outros gestores de tráfego, Você vai participar dessa tribo de gestores de tráfego, se você for programador da tribo de programadores, se você for uma pessoa da igreja, da tribo, das pessoas da igreja, O ser humano, ele é um ser social e ele é um ser tribal, Isso está cravado no nosso DNA, no nosso cérebro aí ao longo de centenas de milhares de anos de evolução, E toda comunidade, ela vai ter um ou mais líderes, Jesus Cristo, por exemplo, é o líder dos cristãos, Mano Brown, por exemplo,
indo para um lado completamente alternativo do primeiro exemplo, né, o Mano Brown, ele é um dos líderes do rap nacional, né. Então, ou seja, toda comunidade vai ter o seu líder e na comunidade dos gestores de tráfego pago não é diferente, né. O rei do tráfego é um dos líderes dessa comunidade, o Pedro Sobral é um dos líderes dessa comunidade, talvez o maior líder, né. Fábio Ricota, meu amigo Ricota, também é um dos líderes dessa comunidade, né. Então e quando eu falo líder, né, na verdade não é necessariamente uma pessoa que as pessoas seguem, né, tal, mas são influenciadores, né, são membros da comunidade que meio que organizam essa comunidade, que meio que servem de referência nessa comunidade, né, são, membros que se destacam na comunidade. E nós, como empresa, como empresários, como empreendedores, a gente tem a obrigação de participar dessa comunidade, né. O Tintim participa das comunidades de gestores de tráfego, né, de marketing digital, desde antes de existir, né, porque eu participei, eu durante anos participo inclusive ainda, né, dessas comunidades. A ideia do Tintim, ela foi validada no evento Fire da Hotmart, né, eu fui lá conversar com gestores de tráfego, falei: "Olha, tô com uma ideia assim, assim, assado, o que que você acha?", tal. Fui coletando opinião, fui coletando feedback, e então essa presença sempre aconteceu, né. Óbvio, antes ela acontecia, quando a gente não tinha dinheiro, de uma forma mais básica, né, então desde 2024 a gente está lá no Subido ao Vivo, primeiro simplesmente como participante, né, 2023 na RD Summit eu estava como participante também, e aí conforme a empresa foi crescendo, foi levantando uma grana, a gente começou a patrocinar esses eventos, começou a patrocinar essas comunidades e ter uma presença um pouco mais estrutural, digamos assim, né. E por que é obrigatório a gente estar nessas comunidades? Por que é obrigatório o empreendedor participar dessas comunidades, né? Acho que primeiro de tudo, né, quando você participa de uma comunidade e você é um membro notável da comunidade, você já começa a se destacar, né. Mas a gente está falando de patrocínio, né, de pagar para estar nessas comunidades, eu acho que o primeiro grande benefício que a gente está falando é de autoridade, né. Então, quando você está na comunidade sendo chancelado pelo influenciador dessa comunidade, pelo dono dessa comunidade, pelo maior líder dessa comunidade, você pega emprestado a autoridade desse influenciador, né. O que a gente está falando aqui é basicamente um boca a boca 2.0, boca a boca da internet, né. O que é um influenciador? O influenciador é aquele cara que influencia a sua audiência, né. Se você tá lá, do lado do influenciador e o influenciador falando assim: "Olha, esse aqui é o Moacir do Tintim, essa é a Tintim, é um software que a gente usa aqui na minha empresa", ele tá fazendo um boca a boca, só que para centenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo, né. Isso é um atalho para sua construção de marca, né. E aí quando a gente fala especificamente de eventos de conhecimento, né, de workshop, congresso, imersão, né, você está falando de uma audiência ainda mais qualificada, que esse cara pagou para estar lá, né, esse cara pagou para ouvir, o que vai ser falado naquele evento, e por isso você está falando de um engajamento muito maior, né. E em alguns eventos, quando você patrocina um evento, você tem a oportunidade de subir no palco e dar uma palestra, né. Então você imagina que eu estava num palco para mais de 200 gestores de tráfego. Isso é um pico de percepção de autoridade, obviamente desde que a palestra gere valor, né, você não vai subir lá para falar abobrinha, você não vai subir lá para ficar vendendo o seu produto deliberadamente, né, mas é um atalho para você construir essa autoridade, né. Então quando eu estou falando de patrocinar eventos, eu não estou falando necessariamente só de você pensar na venda direta, né. Eu acho que se a gente pegar todos os eventos que a gente patrocinou ano passado, e a gente pegar o que a gente conseguiu rastrear dos eventos, né, das compras que vieram desses eventos, com certeza o investimento não se paga, né. Em eventos maiores, com certeza não se paga, em eventos menores, às vezes empata no 0 a 0, tal, né. Só que você tem que levar em consideração que o objetivo não é só vender, né, porque bem ou mal, por mais que aquela audiência que esteja ali está muito qualificada, não vai ser 100% dessa audiência que vai estar pronta para comprar. Só que esse cara, em determinado momento, vai estar pronto, ele vai comprar de você, e você não vai conseguir rastrear que foi através do evento, né. Então tem uma parte significativa aí também das compras que
acontecem de forma indireta, digamos assim, né. Mas por mais que o objetivo não seja só a venda direta, a gente obviamente vai ter estratégia de venda no evento, né, pra conseguir já recuperar o investimento inicial, uma parte do investimento, né, enfim. Então o que que a gente faz para conseguir vender nesses eventos, né? A gente faz condição especial para participantes, a gente espalha QR codes ali pelo evento, né, o quanto der. A gente pede acesso à lista de participantes para o organizador do evento, né, isso é sempre negociado, né, enfim. E se você tiver a capacidade de ter uma palestra ali no evento, você faz uma palestra com CTA, né, com call to action, usa ali os 5 últimos minutinhos da sua palestra, faz um pitch com agendamento, né, coloca um QR code, gera uma condição especial, enfim, né. Se você fizer uma palestra direitinho, se você gerar valor direitinho nessa palestra, você vai ter ali o gatilho da reciprocidade ativado e com isso você vai conseguir que a galera se interesse pelo seu produto e fala assim: "Pô, esse cara foi legal pra caramba, o produto dele faz sentido pra minha operação, eu vou dar uma chance pra ele, vou trocar uma ideia com o time dele, né". Mas, como eu disse, né, o evento vai muito além da venda, né, e eu acho que o evento, ele é uma excelente oportunidade para você se relacionar com os seus clientes. Então, por exemplo, quando você patrocina um evento, você vai ter acesso a cotas de ingresso cortesia, né, você vai ter, sei lá, 3, 4, 5 ingressos cortesia. Você pode usar esses ingressos para presentear os seus melhores clientes. E aí você presenteia os caras e posta nas redes. Você pode pegar esses clientes que você levou lá para o evento, entrevistar esses clientes, coletar depoimento desses clientes, né. De novo aqui, a gente está falando de reciprocidade, né. O cliente vai se sentir grato, ele vai ficar super feliz que você está podendo proporcionar isso para ele, o cliente acaba virando o vendedor da sua solução sem pedir nada em troca, né. Lá no evento do Lucas, a gente gravou muito conteúdo com o cliente, justamente com essa galera que a gente levou, ficou super feliz, né, uma galera que já era fã da gente e tal, então foi bem legal. Tem também outro ponto relevante de você patrocinar um evento, é a tangibilização da marca, né. Um software como serviço, ele é uma marca digital, né, no caso do Tintim, a gente não tem sede física, então a gente tá o time inteiro espalhado pelo Brasil, a gente é um software que funciona na internet, a gente vende através da internet, boa parte do time nunca se conheceu presencialmente, né, inclusive. Só que existe uma diferença, assim, brutal entre você, aparecer na internet para o seu cliente e você aparecer para o seu cliente no mundo físico. E o patrocínio, ele permite você materializar a marca, né, ele permite você mostrar que a sua empresa é real. Essa presença física, ela gera confiança, né. Uma analogia simples, né, pô, tá cheio de e-commerce no mundo, no Brasil, Mercado Livre, Amazon, você consegue comprar o que você quiser nesses e-commerces, e os shopping centers ainda são cheios, né. Domingo eu fui levar meu filho no teatro, né, pra assistir o show da Blue, a gente foi tomar um sorvete depois e estava abarrotada a sorveteria, né. Por que que as pessoas continuam indo no shopping, sendo que elas podem comprar online? Porque o cérebro humano, ele confia no que ele vê, né, e o ser humano ainda precisa dessa presença física, né. No próprio Subido ao Vivo mesmo, né, quando a gente patrocinou ano passado, teve umas 2 pessoas que chegaram em mim e falaram assim: "Olha, eu queria comprar o Tintim, mas eu tinha medo de comprar, porque a gente vai conectar o WhatsApp do cliente lá, né, eu não sei quem que tá do outro lado. E aí, você estando aqui presencialmente agora me passa muito mais confiança, né, vocês patrocinando o evento de Sobral, né, isso mostra que vocês são pessoas sérias, né". Então essa tangibilização, essa confiança, ela acontece muito nesses eventos físicos, né. Uma outra oportunidade que você tem também nesses eventos físicos é entender melhor o seu público-alvo, né, entender melhor o seu aspirante a cliente, né. Fazer discover de produto no dia a dia é difícil, né, não é todo mundo que tá disposto a ir lá conversar com você, né, você vai marcar, o cara não vai aparecer, você vai fazer pesquisa, a pessoa não vai responder, né, não existe um incentivo claro para o cara do outro lado, te ajudar. Ele vai ajudar
na broderagem, né. Só que se você tá presencialmente com a pessoa, isso facilita muito essa conversa direta, né. Se você tá no evento, você consegue ter o feedback em tempo real dos clientes, né, você consegue ter conversas abertas com não clientes, né, tentar entender o que que esse cara tá procurando, o que que esse cara tá pensando, como que funciona a operação dele, né. Você vai conseguir coletar muito insight, né, você vai conseguir coletar dor, você vai conseguir coletar desejo, né, então tipo assim, qual que é o problema que esse cara, tem, né, pra gente poder resolver com o produto, qual que é o desejo que esse cara tem para eu poder usar isso como marketing, né, para poder atrair esse cara, quais são as objeções que ele tá enfrentando para ele não conseguir colocar o Tintim na operação dele, para ele não conseguir colocar o seu software na operação dele, né. Você tá no evento conversando com os clientes, ajuda você a validar hipóteses e direcionar o seu produto, né. E já que você está presencialmente no evento, com os seus clientes, dando uma palestra, conversando com a galera, não custa nada você ir lá contratar um filmmaker e produzir uma tonelada de conteúdo para ser usado nas redes sociais e nos anúncios, né. Por exemplo, eu fui lá, subi no palco e dei uma palestra para o rei do tráfego. Eu consegui a gravação completa dessa palestra, né, tanto o rei me disponibilizou, quanto o nosso próprio filmmaker gravou, né, e aí a partir dessa palestra a gente gerou corte para rede social, a gente gerou um vídeo longo no YouTube, a gente gera texto para LinkedIn, para o Threads, para o Twitter, né, para o X. Você pode pegar esses conteúdos, você pode impulsionar esses conteúdos, né. Você coloca um filmmaker do seu lado, ele vai gravando o bastidor, você conversando com a galera, se conectando, você pode coletar depoimento dos seus clientes, você pode produzir, de fato, conteúdo com quem não é cliente também, né, então fazer reels, fazer vídeos curtos, enfim, jogando ideias aqui, né, mas acho que o importante disso é você gerar esse conteúdo, gerar e divulgar esse conteúdo dos bastidores do evento, porque esse tipo de conteúdo gera conexão e facilita a compra, né, então o cara que não estava no evento, ele vai ver esse conteúdo e vai falar assim: "Caramba, os caras são grandes, hein, os caras patrocinaram o evento do rei do tráfego, né, olha, aumentou a minha confiança nesses caras, tá bom, vou dar uma chance para eles", né. Pensa que o marketing é sempre o cara desconfiado de comprar de você e você, buscando formas de quebrar essa desconfiança, né, de gerar esse laço, gerar essa confiança e conseguir vender para esse cara, né. E por fim, mas não menos importante, né, você consegue fazer networking, você consegue fazer parcerias, né, você consegue fazer contato com outros patrocinadores, né. Dificilmente você vai ter um concorrente direto patrocinando um evento desse junto com você, né, a não ser que seja feira, né, aí acho que talvez faça sentido, mas quando é um evento, assim, com potes limitados de parceria, dificilmente você vai ter um concorrente direto ali do seu lado, né. Então você consegue fazer esse relacionamento e ter possibilidade de sinergia com essa galera, né. Além disso, você consegue fazer relacionamento com os organizadores dos eventos, né, do evento. Então hoje a gente tem uma amizade, um coleguismo, né, entre eu e o Lucas, entre a Carol, que é a head de operação lá do Lucas, né, da agência Rei. Além disso, você consegue fazer também networking, ele é um ativo estratégico, né. Tem gente que diz por aí que networking vale mais do que dinheiro, né, eu concordo 100%, porque eu já tive muita ajuda, assim, na minha vida, simplesmente por ter gerado valor para pessoas-chave que me ajudaram depois em determinado momento, né. O evento presencial é uma excelente forma de você fazer esse tipo de networking, né. Pra gente concluir aqui, né, eu acho que a principal ideia desse vídeo, né, o principal ponto que eu queria passar para você é que você tem que estar onde o seu cliente tá. Pô, você tá começando, você não tem dinheiro para patrocinar um evento, vai lá e participa, sabe, conversa com a galera, fala: "Ah, eu tô aqui", e assiste as palestras, vê o que que o pessoal tá falando nas palestras, né. Pensa que essas palestras elas foram produzidas para o seu público-alvo, então vai ter muita coisa ali que você pode usar também, né, no seu marketing, na sua educação, né. Vai lá, conversa com os palestrantes, conversa com a audiência, conversa com o cara que tá sentado do seu lado, né. Acho que esse é o primeiro passo, né. Quando você está convivendo com o seu cliente, né, quando você está convivendo no ambiente que o seu cliente vive, você vai ter um entendimento profundo desse cliente e, consequentemente, você vai conseguir prestar um melhor serviço, você vai conseguir construir
um melhor produto. Se você tem um pouquinho mais de dinheiro, cara, tráfego pago é legal, você põe um, volta dois, volta três, só que o tráfego pago vai ter um teto, né? Então, se você já está começando a atingir esse teto, começa a considerar patrocinar evento, pega os dois, três principais eventos aí do seu mercado, patrocine esses eventos, esteja presente nesses eventos, né? É um pouquinho mais caro, mas com certeza tem vários benefícios do que simplesmente você ir lá e fazer venda, tá bom? Muito obrigado por assistir até o final. Eu sou o Moacir Moda, eu trabalho com internet há 15 anos, eu abri o meu primeiro CNPJ há mais de 10 anos e hoje eu estou construindo o Tintim, que é um software que ajuda pequenas e médias empresas a venderem mais através da internet. Aqui no canal do Moa, eu compartilho os bastidores da minha empresa e os meus aprendizados ao longo de todos esses anos empreendendo. Eu faço isso aqui nesse canal e também na newsletter do Moa, que é um e-mail semanal onde eu aprofundo mais ainda nos bastidores da minha empresa, né? E nas estratégias que eu estou usando. Toca no link que eu deixei aqui na descrição e se inscreva grátis na newsletter do Moa.